Olá pessoal, muito bom dia! E eis que começamos mais uma semana aqui no Planetinha, que vai do dia 10 de maio até o dia 16 de maio. O que a gente tem para essa semana? Bom, hoje eu vou falar sobre alguns aspectos que são interessantes e que marcam fortemente essa semana. Entre elas, a lunação em Touro, a gente tem lua nova começando amanhã, a gente tem bons aspectos entre Mercúrio e Saturno e para essa semana a gente tem nada menos do que a entrada de Júpiter em Peixes. Tudo isso eu explico a partir de agora. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal da Astróloga. Entre, se inscreva, curta, toque o sininho e compartilhe essa publicação com seus amigos e com as suas amigas. Bom, o que nós temos para hoje? Para hoje em especial, a gente já começa a semana de cara com um aspecto interessante entre Mercúrio em Gêmeos e Nó do Norte em Gêmeos. A gente tem esses dois aspectos marcando a segunda-feira. Eles acontecem, na verdade, entre o dia 9 e o dia 11 de maio, mas, enfim, marcando o começo dessa semana. Mercúrio é o deus da comunicação. É um deus mental que nos fala das nossas escolhas. E se a gente está falando de Nó do Norte, a gente está falando de um norte, de um caminho. Como escolher? Qual a melhor maneira de escolher? Seria interessante a gente gastar um tempo para a gente afinar os nossos desejos com as nossas escolhas. As nossas avós tinham muito hábito de dizer: é melhor escolher do que ser escolhido. Pois é, essa segunda-feira é um dia bom para a gente pensar sobre isso. Na terça-feira, a gente tem uma lua nova em Touro. O que significa isso? Bom, a gente vai ter o início de uma lunação. Ela acontece amanhã, terça-feira, às 16 horas da tarde, horário de Brasília. Acontece no 21º grau de Touro. Bom, o início de uma nova lunação acontece agora no signo de Touro. Então a gente finalmente se alinha, temporada taurina com lunação. Ciclo lunar em Touro. Isso significa que a gente ajusta os nossos quereres, os nossos desejos, a nossa emocionalidade para os desejos taurinos, e em lua nova a gente starta um novo projeto, a gente começa algo. No primeiro signo de Touro a gente está falando de algo material, estável, seguro, pragmático, né? Alguma coisa que a gente decida com o pé no chão, pensando de maneira bastante aterrada. E a gente vai pensar sobre quais assuntos que vão estar ocupando as nossas mentes e os nossos corações, não só na temporada taurina, mas na lunação taurina. A gente vai estar preocupado com o trabalho, com recursos, com a nossa estabilidade, com a nossa prosperidade e com família. Valores, de um modo geral, são questões que devem ser pensadas a partir dessa nova lunação. Amanhã eu vou estar fazendo um vídeo especial sobre de que maneira a gente pode se colocar nessa nova lunação em Touro, de que maneira isso mobiliza as pessoas que têm aspectos importantes em Touro. Enfim, amanhã eu vou estar entrando em mais detalhes sobre essa que é uma das marcas da semana e o início de um novo ciclo. Para além disso, o que nós temos essa semana? A gente tem na quarta-feira, na verdade, entre o dia 11 e o dia 13, mas de maneira mais intensa na quarta-feira, a gente tem Mercúrio em Gêmeos formando um bom aspecto com Saturno. De novo, Mercúrio é deus da comunicação, dos estudos, dos negócios, formando um aspecto positivo com Saturno, que é um planeta estrutural. Isso pode estar nos dizendo o seguinte, que as escolhas que nós fizemos no começo da semana, lembra? Mercúrio em bom aspecto com o Nó do Norte, podem, a partir de uma perspectiva realista, responsável e irresponsável, ser estruturada e sedimentada por Saturno. Então existe aí uma boa aliança entre dois planetas em signos de ar, nos dizendo que a partir de boas escolhas, boas ideias, boas decisões maduras e responsáveis podem contar com a construção, o apoio e o apoio estruturante de Saturno. No texto de hoje, que eu sempre escrevo antes de vir aqui para o canal da Astróloga no YouTube, eu disse o seguinte: quem sabe imaginando que Mercúrio é um deus de negócios, que a gente possa estar falando essa semana de processos de compra, venda, importação, transporte e aprovação de vacinas, medicamentos e suprimentos
médicos, enfim, estamos aí no meio de uma pandemia. Esse é um momento interessante para as coisas deslancharem, se estruturarem, de fato acontecerem. A gente cruza os dedos para que tudo dê certo e todo esse processo ganhe velocidade. Uma outra marca muito importante dessa semana, que marca um período interessante, é a entrada de Júpiter em Peixes. Júpiter é simplesmente o grande benéfico, né? Ele é o maior planeta do sistema solar e ele é um planeta que ele fica em um signo por mais ou menos um ano. Então, no vídeo da entrada de Júpiter em Aquário, eu vou deixar para vocês o link, que foi feito no final do ano passado, eu dizia que Júpiter em Aquário marca o ano de 2021 inteiro. No entanto, Júpiter entra no signo do ano seguinte, rapidamente, só para dar uma amostra grátis para a gente. No ano que vem, ano de 2022, a gente vai ter muito fortemente Júpiter em Peixes. Mas esse ano, como eu disse, ele traz uma amostra grátis para a gente dessa passagem de Júpiter pelo terceiro signo do elemento água. A gente está falando de uma passagem que vai estar acontecendo entre os dias 13 de maio e 28 de julho. São cerca de 2 meses e meio, onde a gente vai estar falando de um processo de expansão e de crescimento sob as perspectivas, os assuntos, as temáticas piscianas. Aí vocês me perguntam, puxa, então é um aspecto positivo, é sorte e expansão. De um modo geral, a gente fala de sorte e expansão em Júpiter, mas nem tudo que cresce de uma maneira ordenada e nem do jeito que a gente quer. Nem tudo a gente quer que cresça, como, por exemplo, farsas e mentiras, que são temas relacionados a peixes. Mas outras coisas muito bacanas também podem crescer e expandir, como os nossos sonhos, como a nossa fé e como relacionamentos amorosos e romances, que tem tudo a ver com peixes. Como esse é um tema que merece um olhar mais específico, mais aprofundado, também vou fazer um vídeo específico na quinta-feira sobre essa temporadinha de Júpiter em Peixes. Não percam, quinta-feira a gente fala de maneira mais aprofundada sobre este tema. Bom, meus amigos, o que eu acho que a gente tem para essa semana? A gente está falando o tempo todo de uma temporada taurina e com a alunação a gente tem a consagração de um tempo onde nós vamos nos preocupar de novo com trabalho, família, recursos, estabilidade, materialidade. Então é uma semana para a gente estar muito focado e certamente sendo muito demandado em se tratando de questões profissionais. Só que alguns de nós estão trabalhando bem, outros estão trabalhando muito e loucamente por conta do período, por conta de um home office, por conta da condição que o trabalho, esse novo formato que o trabalho ganhou. E tem muita gente que está desempregada e procurando emprego. Então essa é uma semana para estar muito focado nisso. Quem sabe encontrar novas possibilidades, porque a gente está falando de uma lua nova em Touro. Quem sabe tem novas possibilidades aí batendo a porta. Agora, de um modo geral, eu queria levantar um questionamento e eu acho que a astrologia ela é muito menos para previsão e muito mais para uma reflexão, para um ser e estar com o mundo, com o universo, a partir de reflexões que são necessárias para o período. Então, o que eu levanto no texto de hoje é o seguinte: em Touro estamos sempre falando dos valores das coisas, portanto, que valor temos nós em meio a um cenário de tantas instabilidades? Como em poucos momentos na história recente a gente teve um período em que o chão se mostrou tão instável para todos nós. Tem pessoas que estão vivendo verdadeiros terremotos num sentido não só psicológico, mas assim real. A vida está chacoalhando, está muito instável. Quem somos nós diante de um mundo que diz quem somos através da materialidade das coisas? Afinal, nós somos o nosso trabalho? Nós somos o nosso emprego? Nós somos o que nós temos? Porque muita gente não tem, muita gente não está trabalhando e muita gente não está desempregada. Portanto, essas pessoas não têm valor? Essas são reflexões muito importantes para esse período. Uma outra reflexão importante para esse período é a seguinte: os nossos valores teriam uma forte relação com os nossos sonhos? Estamos falando de Júpiter em Peixes. Será que a gente vale o quanto a gente sonha? Tem muita coisa para a gente pensar essa semana. Enfim, a gente se encontra de novo
amanhã para a gente falar dessa lua nova. Na quinta-feira a gente fala de Júpiter em Peixes e aí a gente vai entrando nesses assuntos que nós tanto adoramos. Para essa semana eu também escrevi no texto o seguinte, que o invisível proteja esses dias com a concretização, a gente está falando da concretude, né? Tornar concreto, tornar palpável, tudo que a gente acredita, no entanto, baseado no bem, no bom, no belo e no justo. Que é nisso que a gente tem que ter como alicerce das nossas construções. A todos nós a melhor semana possível, uma semana abençoada, de muito trabalho, de boas reflexões. A gente se encontra de novo amanhã. Um beijo no coração, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.